para a apresentação dos slides. Então, o primeiro é só, né, de apresentação das propostas para o plano diretor, revisão do plano diretor de Passos e no tema meio ambiente. O segundo slide fala sobre os fundamentos. E, como fundamentos, nós temos os principais, um dos principais, que é um fundamento de caráter global, um referencial global para esse plano, e para tudo que se fala em meio ambiente hoje no mundo, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em especial, 2 objetivos. O objetivo número 6, que diz assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e do saneamento para todos, ou seja, universalizar os serviços de saneamento e abastecimento de água potável. E o objetivo 11, tomar as cidades e os assentamentos urbanos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Eu nem gosto muito dessa palavra resiliente, mas no caso de Passos ela se aplica muito, porque por conta dos riscos de inundação, né, no fundo das bacias hidrográficas do Córrego São Francisco, né, e nós vamos falar disso na sequência aqui da nossa apresentação. Outra razão pela qual a gente deve seguir como referencial os ODS se refere à Agenda 2030, também divulgada pela ONU. E por que isso? Bom, já que o plano diretor, a gente está revendo o plano diretor para os próximos 5 a 10 anos, a gente tem que formar uma visão de cidade que se pretende, né, a direção que se pretende tomar para a cidade se tornar melhor nesses 5 a 10 anos, é muito oportuno que a gente pense na agenda da ONU, chamada Agenda 2030, ou Agenda 2030. Agenda 2030 porque nós estamos no ano de 2020, então nós temos 10 anos pela frente, né, para conquistar ou tentar retomar um certo equilíbrio das forças naturais com os assentamentos humanos, né? Então, essa é um segundo aspecto muito importante para associar aos ODS. A outra coisa é porque uma frase que já vem sendo falada desde a década de 90, né, desde a conferência da ONU, a Rio 92, aquela coisa de agir, pensar globalmente, mas agir localmente, ou seja, é o conjunto das ações locais que vão produzir um efeito global, não é, de restabelecimento, não é, de uma relação harmônica entre seres humanos e meio ambiente. Isso é particularmente importante falar nesse momento, nesse contexto de crise, porque nós estamos aqui, né, num ambiente virtual exatamente por um desequilíbrio, né, um micro-organismo que estava numa espécie silvestre, numa espécie, né, e que, de repente, aparece no meio ambiente urbano, né, populoso, humano. Né? Muito bem. Vamos passar ainda no segundo slide, a gente apresenta as diretrizes, né, para o plano diretor. Promover a manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público, a ser assegurado e protegido, tendo em vista o seu uso coletivo. Isso é muito importante, porque há uma confusão entre, né, o que é público, né, não é de ninguém, não. O que é público é de todos. Né, não tem um dono, nem poucos donos. O que é público é de todos. Então, esse uso coletivo é da maior importância. Não só o uso, mas o cuidado com aquele bem, que também deve ser coletivo. Um outro aspecto, promover a proteção, a preservação e a recuperação dos recursos ambientais. Claro, porque se houve degradação, nesse período, vamos tentar proteger o que resta de ambiente, ainda com algumas funções chamadas naturais, né, preservá-los e tratar de recuperar alguns recursos ambientais para que eles
prestem serviços ambientais. E nós vamos ver que serviços são esses. E um deles se refere justamente à produção de água. Porque quando a gente fala da água, a gente tem que pensar não só no período chuvoso, de chuvas abundantes que nos atingiram aqui no início desse ano, mas também nos períodos de estiagem, onde ela é essencial, não é? Para que as cidades funcionem, para que as pessoas tenham saúde. Muito bem. E para que a agricultura e a pecuária também, né, forneçam alimentos. Muito bem. O terceiro item, promover o fortalecimento institucional para a gestão do meio ambiente e do saneamento ambiental. Pessoal, esse aspecto da gestão, do fortalecimento da gestão institucional é muito forte, é muito importante, porque sem uma estrutura voltada, com a atenção voltada para isso, fica difícil. Deixar essas diretrizes soltas, né, sem que tenham pessoas responsáveis por olhar e tratar dos passos necessários a essas conquistas, fica muito difícil. E, finalmente, implementar a educação ambiental sistêmica e contínua. Claro, a gente tem que formar nas novas gerações essa ideia de que está tudo interligado, de que as ações do indivíduo impactam, e muito, o meio ambiente, que é coletivo. Então, essas são as principais diretrizes presentes aqui no segundo slide. Bom, para isso a gente pensou, é até inovador essa forma que nós pensamos em apresentar no plano diretor, na revisão do plano diretor. Nós pensamos em alguns eixos de ação. São 5 eixos. No slide 3, então, trata disso. Para a efetivação das diretrizes, as ações propostas no âmbito da política ambiental municipal se apoiam em 5 eixos. O eixo número 1, gestão ambiental. Já falei um pouco sobre a importância de se ter um sistema de gestão ambiental para olhar o todo das ações. O número 2, segurança hídrica. Número 3, segurança geotécnica. Segurança hídrica se refere à água, segurança à disponibilidade e ao controle também das vazões e do escoamento superficial e do risco de erosão laminar, por exemplo. A segurança geotécnica, a geotecnia é uma das áreas das geociências que trata da estabilidade dos terrenos, da estabilidade, da integridade das rochas, da estabilidade das encostas e dos fundos de vale, para que não sofram escorregamentos, né, das encostas, para que não haja erosão acelerada, processo de erosão acelerada, até com formação de vassourocas, e assoreamento e degradação dos fundos de vale, que no fundo, no final da história, vai acabar produzindo inundação, né, e estragos, né, nas redes públicas. O quarto item se chama ambiência urbano-ambiental e o quinto, saneamento ambiental. A ambiência urbano-ambiental, eu vou falar rapidamente baseado no seguinte: as cidades formam ilhas de calor e isso, né, e também quando está no verão, além das ilhas de calor, tem o problema das chuvas, não é? Em abundância. E nas estações secas tem o problema também do ar muito seco, e se você não tem espaços, né, destinados, né, a evapotranspiração das árvores, dos bosques, isso agrava muito a situação dos períodos de estiagem. E, finalmente, o saneamento ambiental, que se refere vamos dizer, em termos globais, a todos esses outros. Então, depois de falar genericamente sobre os 5 eixos, né,
com os quais a gente está trabalhando nessa revisão do plano, nessas proposições, eu agora vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada um deles, embora de forma bem sucinta. O primeiro deles, a gestão ambiental. O quarto slide diz o seguinte: dotar os órgãos municipais responsáveis pelo saneamento do meio ambiente de estrutura administrativa e de fiscalização, além de sistema de informatização e de georreferenciamento adequados. Um outro item, desenvolver um banco de dados associado à sua representação em bases cartográficas sobre os espaços que devem ser protegidos, sobre suas vulnerabilidades ambientais, pressões sociais e econômicas que os atingem. Outro item, fortalecer o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, paritário, consultivo e deliberativo. Outro item, garantir recursos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. E, por fim, implementar processos permanentes de aprendizagem e formação em nível formal e não formal, individual e coletivo, visando a melhoria da qualidade de vida e a corresponsabilidade na sustentabilidade ambiental. Resumindo, pessoal, isso é o sistema necessário, o arranjo necessário para que você possa ter uma gestão ambiental eficiente. E quando eu falo conselho, o plano e o fundo, isso costuma ser chamado, apelidado, vamos dizer assim, de CPF municipal. As políticas municipais, e claro, a política ambiental, ela precisa desse arranjo para funcionar bem. Né? Precisa ter o conselho deliberativo, paritário, consultivo deliberativo, e precisa ter a política e o plano. No caso, nós estamos dando as linhas no novo plano diretor, e também tem outros planos também de caráter ambiental, e precisa do fundo para garantir recursos para as ações. Vamos ao quinto slide, que se refere ao eixo segurança hídrica. O eixo segurança hídrica trata da bacia hidrográfica, agora mais especificamente, né, empiricamente, ou tratando das evidências que a gente percebeu em Passos, trata da segurança hídrica da bacia hidrográfica do Ribeirão Bocaina, que sustenta o principal manancial de abastecimento de água potável da cidade, que deve ser protegida de intervenções que possam provocar situação de vulnerabilidade ou que é escassez hídrica, né, em períodos de estiagem. Então, nós propomos aqui uma zona de segurança hídrica no macrozoneamento municipal, que posteriormente eu vou apresentar também, na forma de mapa e de forma descritiva, e uma zona urbana controlada no zoneamento urbano. Essa zona de segurança hídrica, ela vai ter algumas regulações específicas, né, com relação ao licenciamento ambiental das atividades para garantir a vazão do Ribeirão Bocaina, para garantir, então, a captação nos volumes necessários ao abastecimento da cidade. É a principal captação, né, e que, inclusive, precisa ser ampliada. Então, para isso, a gente precisa garantir que a bacia inteira, a montante da cidade, do Ribeirão Bocaina, esteja protegida. E mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tenha uma função ambiental e preste um serviço ambiental tal como uma esponja. Ou seja, toda a precipitação pluviométrica, toda a chuva que cair nessa bacia, ela tem que infiltrar de forma lenta, abastecer, encharcar o solo, não é? Que por sua vez vai abastecer as nascentes e que por sua vez vão colocar água suficiente no Ribeirão Bocaina para que a captação seja feita nos volumes que a cidade necessita, toda a população necessita. Muito bem. A zona urbana controlada é porque nós percebemos também que tem uma superposição dentro do perímetro urbano, da sede do município, uma superposição do perímetro, dos limites do perímetro com a zona de segurança hídrica. Então, o uso e ocupação do solo nessa região tem que ser específico,
com prioridade para a segurança hídrica. Não pode, né, não pode haver uma pressão do uso e da ocupação do solo sobre a segurança hídrica nessa região. Muito bem. As outras diretrizes são as proposições são de recuperar e preservar e proteger os recursos naturais degradados, difundir técnicas de plantio em nível, né, e técnicas para a construção de barraginhas nas propriedades rurais, para reter a água da chuva e evitar a perda de solo e erosão. Isso é fundamental, como eu falei, deve funcionar como uma esponja. Então as barraginhas segurariam a água, deixariam a água infiltrar mais lentamente no solo, né? Em vez de, se você deixar o solo desprotegido, vai haver um escoamento superficial rápido e essa água vai ser perdida rapidamente, não vai alimentar as nascentes. Pelo contrário, vai gerar erosão. Implementar a construção de caixas secas nas estradas rurais para controlar o escoamento superficial e conter a erosão. Bom, pessoal, nas estradas rurais, como você compacta o solo, e a água ali não infiltra, ela escoa rapidamente e pode produzir erosão, e não é nada recomendável que esse escoamento, né, produza erosão laminar, né, em grande volume. Estabelecer o controle rigoroso da perfuração de poços artesianos e fiscalizar a área de proteção permanente, a APP, do Ribeirão Bocaina. São essas as principais proposições para a segurança hídrica. Então, antes de passar para o eixo de segurança geotécnica, que é o sexto slide, eu gostaria só de reforçar, então, os dois sentidos principais do eixo anterior, que é o de segurança hídrica. Primeiro, reter a água na parte alta da bacia do Ribeirão Bocaina, não é? Para reter essa água, inclusive para evitar grandes fluxos que atinjam a cidade em períodos de chuvas volumosas, né? E o segundo aspecto é também reter a água nessa bacia para os períodos de escassez, os períodos de seca. Então, é fundamental que a gente olhe para essa bacia montante e tente recuperar ao máximo, tente criar, inclusive reflorestar a área, tratar das nascentes e tudo mais. Muito bem. Então, assim eu completo a segurança hídrica. O eixo da segurança geotécnica, agora, ele trata das ocorrências de erosão, assoreamento, alagamentos, enchentes e inundações em áreas ocupadas, nas bacias hidrográficas da zona urbana, em especial na bacia do Córrego São Francisco. Então, isso tudo... por quê? Porque a gente deve tentar evitar ao máximo, nesses próximos anos, riscos à integridade física das pessoas e à saúde dos cidadãos, risco ao patrimônio público e particular, os danos ao sistema viário e à infraestrutura que está lá instalada, as redes subterrâneas, as redes aéreas, né, ao mobiliário urbano, aos imóveis institucionais, comerciais, residenciais, aos veículos e diversos outros danos. Então, para isso é fundamental que a gente trate disso como segurança geotécnica. Fora que tem impactos negativos também nas finanças municipais, considerando que os recursos para a reparação desses danos vai implicar em menores investimentos em áreas, por exemplo, que são essenciais também, como saúde, educação, não é? E outros serviços do município. Bom, isso está muito ligado, como mais uma vez, como tudo está interligado, isso está interligado com o próximo eixo, que é o da ambiência urbana. Mas a gente vai chegar lá com calma. Então, esse eixo da segurança geotécnica é fundamental. A gente entende que é importante elaborar um plano municipal de drenagem. E aqui a gente aponta quais são os elementos desse plano.
É importante desenvolver ações sistêmicas, envolvendo estudos geotécnicos, tecnologia de retenção de água das chuvas, normas para manutenção de superfícies permeáveis, medidas para a proteção da rede de drenagem pluvial, projetos de engenharia para interceptação dos esgotos, separar esgoto de curso d'água, barramentos para o controle do acúmulo de água resultante do escoamento superficial, projetos e obras que contemplem situações específicas dos cursos d'água inseridos nas áreas urbanas. O que significa tudo isso? Significa o seguinte: não adianta a gente querer achar que a chuva foi uma chuva extraordinária e passou. Tanto aqui em Belo Horizonte, que teve estragos muito intensos no início desse ano, quanto em Passos, onde já houve também estragos, a gente deve ter certeza, não é acreditar, é ter certeza de que aguaceiros vão cair, porque eles caem todo dia. A questão é que eles caem na zona rural, na Serra da Canastra, e às vezes isso não é percebido com tanta intensidade na zona urbana. Mas a cidade tem que estar preparada para receber um aguaceiro, que é normal. Chuva torrencial faz parte, não é? E são os extremos climáticos, a gente está assistindo isso na atualidade. A cidade tem que estar preparada, então, para quê? Para reservar água, para fazer pequenos barramentos, para segurar a força do escoamento superficial. Os imóveis, sejam lotes, sejam residenciais, comerciais, eles têm que ter reservatórios de água. Se for possível, nos próximos imóveis, fazer até telhados verdes. Isso tudo está vamos dizer assim, o novo urbanismo fala sobre isso. É preciso também que a cidade seja uma esponja. A cidade retenha esse escoamento superficial, porque ele, sem controle, ele é destruidor e ele é ameaçador e ele provoca risco às pessoas. Sem contar no seguinte, eu espero que ninguém tenha passado por essa aflição, mas imagina, durante uma chuva torrencial, você precisa prestar um atendimento, levar alguma pessoa para um atendimento médico, a via tem que estar desobstruída. A via não pode estar inundada. Então, por isso a gente chama de segurança geotécnica. A cidade tem que estar preparada para funcionar, mesmo debaixo de um belo aguaceiro. E essas são, então, as proposições para esse eixo. Eu vou entrar em alguns detalhes no final, mostrar como isso é possível. Bom, passamos então para o eixo ambiência urbano-ambiental. Mais uma vez lembrando que, como está tudo interligado, segurança hídrica, segurança geotécnica, e agora o eixo ambiência urbano-ambiental, ele dá um pouco, ele mostra um pouco a linha que a gente pensa para conseguir essas coisas na cidade de Passos. Então, ele trata da associação entre a recuperação dos cursos d'água nas áreas urbanas e a melhoria da qualidade ambiental urbana, por meio de implantação de parques lineares, ou áreas, bacias de contenção, que podem estar em parques também, que vão propiciar simultaneamente ampliação das áreas públicas para esportes e lazer, amenização do microclima na sede municipal, suporte e articulação do sistema viário e integração entre os bairros e entre os bairros e o centro, em especial as regiões periféricas ocupadas por população de baixa renda. Como é que é isso? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, depois desses 8 slides, eu vou mostrar alguns exemplos de como converter uma área degradada em uma área pública de uso múltiplo, uma área que pode ter quadras, né, esportivas, pode ter quiosques, pode ter ciclovias, pode ter até, se for o caso de um barramento, né, uma barragenzinha, pode ter uso múltiplo também. Enfim, isso tudo ajuda, né, em áreas como, por exemplo, na parte oeste de Passos, né, aqueles bairros que ainda estão
um pouco desconectados uns dos outros, isso poderia facilitar o projeto do sistema viário e também a integração por ciclovias e tudo mais. Tudo isso num ambiente arborizado, num ambiente gramado, num ambiente pensado para reter águas pluviais, né, enxurradas, e também para proporcionar uma amenização do microclima, que é um bosque é muito diferente de um descampado, não é? A cidade, por tudo que nós conversamos com as pessoas, a cidade precisa de áreas verdes e áreas públicas que proporcionem lazer, passeio e até atividades econômicas, porque pode ter quiosques, pode ter aluguel de bicicleta, pode ter atividade econômica nessas áreas também. Muito bem. Então, as proposições para esse eixo ambiência urbano-ambiental são de implantar parques no córrego, na parte alta do córrego Boiadeiros, por exemplo, que amenizaria claro, eu penso num barramento ali, porque amenizaria o volume de água que chega e se junta mais abaixo com o córrego da Barrinha. Na parte alta também do córrego São Francisco, no próprio córrego da Barrinha também, no córrego São Domingos, que é tratar o corredor São Domingos, o córrego do Limão. O córrego do Limão tem 2 vias que dão acesso àqueles bairros, daqui a pouco eu menciono eles, e que essas vias, tem uma via, inclusive, a drenagem passa embaixo, o córrego do Limão passa embaixo dessas vias, e dá para ver que já há degradação ali. A própria via de acesso aos bairros está em risco. Então é preciso fazer um controle do escoamento, do fluxo, né, da vazão daqueles córregos, e aproveitar aquela área que é de preservação permanente, aproveitar para proporcionar uma área verde, uma área de lazer, uma área pública de uso coletivo, né, que vai ter múltiplos benefícios para a cidade. O córrego Bom Sucesso, o córrego Sabiá da mesma forma, inclusive no córrego Sabiá tem o projeto ainda do programa do PAC 2, de um barramento, e a gente pode ver como que funcionaria, um exemplo de como poderia ficar aquela região. E outros córregos, né? O córrego do Sabão, Bela Vista, da aclimação, é fundamental a gente pensar também na proteção da parte do bairro Aclimação, daquele fundo de vale e das nascentes também, para proteger a estação, a captação do SAI, não é? Que está lá naquela área próxima do bairro Aclimação, está abaixo, inclusive, está a jusante, né, de uma área urbanizada. Então tem o córrego do Bosque, o córrego Otto Krakauer e outros que venham a ser identificados também. Muito bem, o que está no slide, então, é implantar parques lineares, né, ao longo desses cursos d'água na sede municipal. Recuperar processos de erosão na região de Coimbras, muito importante. O que houve ali? Uma erosão remontante bastante intensa que chegou a destruir a via pública, que já foi aterrada novamente, né? Mas que ainda está em risco. O esgoto precisa ser separado e precisa ser interceptado e destinado de forma correta, mais ajusante. A região toda do Coimbras precisa ter algumas contenções do escoamento superficial para quebrar a energia, né, desse escoamento superficial e não agravar esse processo na crista da parte da erosão, não é? Só que aquilo ali tem a forma de um anfiteatro, né? E aquilo ali poderia, então, depois das obras da drenagem, da recomposição, né, da morfologia e da estabilização da encosta,
aquilo ali poderia se tornar uma área pública também de lazer, com uma quadra, porque ela tem a forma de um anfiteatro, arquibancada, quiosque, essas coisas. E elaborar um plano de manejo também para o Parque Emílio Piantino, que é uma área que precisa ser apropriada pela população. Muito bem. E, finalmente, o eixo saneamento ambiental, que é o último slide. Pessoal, aqui é necessário chamar a atenção o seguinte: a cidade de Passos, a prefeitura, dispõe, os órgãos de saneamento, os órgãos ambientais, dispõem de um plano detalhadíssimo, um plano municipal de saneamento básico, e também de um plano de gerenciamento dos resíduos sólidos. Então, pessoal, essa nossa proposição de saneamento ambiental é mais ampla porque vem só alinhavar todas essas medidas, que são integradas. Então, diz respeito ao seguinte: integrar e articular Passos a outros municípios quando couberem ações conjuntas para operação, manutenção e gestão de serviços de interesse comum, principalmente na solução do tratamento de esgotos, mas é mais ainda de manejo de resíduos sólidos. Hoje em dia é bastante comum haver consórcios, para quando há carência de áreas em algum município para a disposição de resíduos sólidos, é comum haver consórcios para dar a destinação adequada, ao resíduo sólido. Eu acho que Passos deve estar próxima de ter que achar uma solução para esse problema, e deve estar no plano recém-elaborado. Demarcar e proteger as áreas das estações de tratamento de água, da ETA, e da área da estação de tratamento de esgotos, a ET, impedindo invasões e depredações. Então, isso a gente colocou, já vai aparecer nos mapas de zoneamento, e está aqui como proposição: implementar as ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico e no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos. É isso que eu falei no início, quer dizer, esses planos são muito detalhados e eles dão as diretrizes por si só. O nosso plano diretor, essa revisão, é um plano mais geral, é um plano integrador. Bom, então essas são as principais. Eu vou tratar agora da exemplificação do que a gente apresentou aqui.